Bem, pessoal, voltando então à leitura de alguns textos, né? Eu tinha feito a leitura de uma parte do livro Banalidades Básicas do Raul Van Eyck, e aí eu vou pegar um trecho do livro do Feuerbach, né? Um filósofo alemão do século XIX, que muito influenciou Marx, Max Stirner. Na verdade, ele escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo, né? Que é uma sucessão de livros que vão fazer uma crítica ao cristianismo que começa no início do século XIX com um cara chamado David Strauss, A Vida de Jesus, que nesse livro David Strauss ele discute o quê? De que Jesus era um ser humano como qualquer outra pessoa, né? Isso deu muito escândalo na Alemanha quando foi lançado esse livro, e aí tem uma sequência de autores, né, que vão meio que nessa pegada, ok? O Feuerbach também é importante porque, além dele fazer essa crítica ao cristianismo, ele também tem um livro que chama A Essência da Religião, ele também faz uma crítica à religião. Ele foi aluno do Hegel, né? Então, em 1828, ele até manda uma carta ao Hegel dizendo a influência que ele recebeu, né? Porque ele, ao contrário do Marx, por exemplo, ele teve aulas, né, com o Hegel, né? O Hegel já tinha morrido quando o Marx estava na universidade. Então, ele era muito considerado pelos filósofos pós-Hegel, principalmente aqueles que faziam uma crítica ao Hegel, né? Os chamados hegelianos de esquerda, jovens hegelianos, enfim, né? E nesse trecho que está na segunda edição, que é uma segunda edição, não, desculpa, na introdução, né, que ele faz a segunda edição, né, um prefácio, o Feuerbach, ao falar da religião, né, ele está então questionando a questão da religião, principalmente a religião cristã, né, ele vai dizer o seguinte: é sem dúvida o nosso tempo. Então ele está escrevendo esse livro na década de 40 do século XIX. Vamos ver se esse tempo é o dele só. Prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. O que é sagrado para ele não é senão a ilusão, mas o que é profano é a verdade. Melhor, o sagrado cresce aos seus olhos à medida em que decresce a verdade e que a ilusão aumenta, de modo que para ele o cúmulo da ilusão é também o cúmulo do sagrado. Então vamos entender essa frase, né? Vamos dissecar ela um pouco. Existe uma abordagem, obviamente, dialética aqui, né, do Feuerbach, essa ideia de uma contraposição, né, a todo momento que ele fica fazendo. Mas existe uma crítica que vai além da religião, uma crítica da sociedade do tempo dele. Lembrando, o Feuerbach nunca teve uma postura política, né? Só no final da vida dele, né? Um pouquinho antes, inclusive, dele falecer, que ele entrou dentro daquilo que depois vai ser chamado de Partido Social Democrata, né? Que vai ser o principal partido socialista, né? Do mundo no século XIX, e início do século XX, né? Até a Primeira Guerra Mundial. E que grande parte dos partidos socialistas que surgiram no mundo, inclusive vão surgir partidos na América do Sul, no Brasil, na Argentina, né? Por exemplo, vão ser influenciados pelo Partido Social Democrata Alemão, né? Que daria para dar. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu discuto socialismo, social-democracia, um vídeo longo, ele tem mais ou menos umas 2 horas, três, para entender, né, todas as vertentes que tinham dentro do Partido Social Democrata. Então ele entra, mas ele nunca tem uma postura, inclusive, se você pegar a tese sobre Feuerbach, né, do Marx, basicamente ele está questionando isso no Feuerbach, né, que o Feuerbach ele rompe com o hegelianismo, mas ele continua ainda como um filósofo das ideias, né? Ele não parte para a prática, vamos dizer, né? Mas ele está dizendo aqui o seguinte: é sem dúvida o nosso tempo. Prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. Será que a nossa sociedade prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser? Será que a gente pode pensar a partir do Feuerbach no nosso tempo? Nas redes sociais.
YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Será que a gente representa? E as pessoas adoram a ideia da representação, porque elas preferem a representação do que, como diz ele aqui, a realidade. Será que nas redes sociais a gente está mais acostumado à aparência do que o ser? Será que nas redes sociais a gente está mais preocupado com a imagem do que a coisa efetiva? Será que a cópia é mais importante do que o original nas redes sociais? Como é que a gente pode pensar essa sociedade que a gente vive, na qual o nosso objetivo maior é receber likes? E para isso, a gente faz de tudo. Transforma a nossa vida privada numa coisa pública. Transforma, né, os desejos dos outros como os nossos desejos. Entristece com a tristeza alheia. Então, quando a gente vê alguém sofrendo na televisão, no YouTube, no Facebook, a gente chora junto. Mas não é a nossa tristeza, é a tristeza do outro. Fica feliz com o ídolo do YouTube, do Facebook, e transforma como se fosse uma pessoa próxima a gente. Mas ele está distante. Será que essas contradições não são ainda muito maiores do que eram no tempo do Feuerbach? Porque aqui basicamente ele está discutindo a religião enquanto aparência, né? Ele está dizendo, olha, a religião ela é uma aparência, ela não é realidade. A realidade é o homem. O homem produz uma aparência, né? Ele projeta algo que é uma aparência e aí ele fica adorando essa aparência. Por isso que essa é a crítica. Mas e hoje? Qual é o nosso Deus? Qual é a nossa religião? Ficar alegre no Facebook para que os outros compartilhem, para que os outros dê like? Expor a nossa vida para que os outros as conheçam e nos sigam como se a gente estivesse num grande Big Brother? Para que tudo isso? Por que o ser humano chegou a esse ponto de publicizar o privado, de levar em consideração as aparências do que realmente o que acontece depois das fotos colocadas nos perfis? Então as risadas, as festas, os momentos ficam nas fotos. Você fecha o celular e às vezes aquela pessoa é triste, macambúzia, preocupada. Mas quem a vê nas fotos, nos vídeos, nas imagens, acha que aquilo é o original. Mas aquilo é apenas uma cópia. Enfim, eu acho que é um pouco, a partir do Feuerbach, a gente pode pensar numa sociedade que já não tem mais a religião necessariamente, como tinha no século XIX, como uma projeção humana, mas é o homem que projeta um outro homem nas redes sociais. Né? Ele projeta um homem idealizado. Da mesma forma que o Feuerbach questiona que Deus é um homem idealizado, hoje a rede social é um homem idealizado, uma mulher idealizada. E é para isso que servem esses momentos, para a gente olhar para isso, né? Dar um like, curtir e fazer de conta que a vida se resume a a gente observar os outros, porque no fundo nós observamos porque nos observam. Enfim, então eu queria pensar um pouco aí com relação a essa frase do Feuerbach, né? Pensando na nossa realidade atual, pensando no momento na qual a cópia
é muito mais importante do que a realidade. Acho interessante pensar sobre isso, né? Porque num dos vídeos, né, dos anteriores, antes do Reacts, a gente falava do Hal von Eyck, né? E ele deixava muito claro isso, que existem banalidades na nossa sociedade. E a gente transforma as banalidades como se fossem coisas importantes. E aqui o Forbach está demonstrando que, além de serem banalidades, elas não são a realidade. Elas são uma cópia da realidade. Enfim, então era isso que eu queria dizer, pensando aí a partir do Ludwig Forbach, um filósofo do século XIX, importante aí, principalmente para o que vai vir depois, que vai ser chamado marxismo. Ok, pessoal? Então era isso. Um abraço a todos e todas.